Obrigado, Senhor. Father, thank you Obrigado, Pai, for today, God. por hoje. Thank you for your word. Obrigado pela sua palavra. Father, we ask Te pedimos that you move and preach even in a different way today, que você God. venha mover e soprar de uma forma diferente hoje, Pai. Breaking the normal flow Quebrando o fluxo normal and breaking all protocols, e God. todo o protocolo. Quebre todo o protocolo, Pai. Let us stir up the fire within us. Que venhamos agitar o fogo que está dentro de nós. Father, thank you today. Obrigado, Pai, por hoje. You're going to move Que mightily você vai mover poderosamente, and renew our minds. renovar a nossa mente, Strengthen us in faith fortalecer-nos a nossa fé and let us endure the e race nos set before ajudar a us. permanecer e perseverar nessa corrida da fé So e da come, Holy cruz. Spirit. Vem, Espírito Santo, Hide me behind the cross. esconda-me atrás da cruz. Father, we thank you for your Te blood. agradeço pelo teu sangue, Pai. Father, let not a man preach Que today, nenhum homem venha pregar hoje, but let the oracles from mas que heaven, os oráculos do let the céu, voice que a of heaven come que a forth. voz do céu possa vir. Father, we thank you Obrigado, Pai, that you've called us que você nos chamou into the faith, a entrar na fé, that we have forerunners, porque temos precursores. that we have people before us Tivemos precursores à nossa in the frente. Word of E God a palavra de Deus written before foi us, trazida diante de nós that we might be para written que pudéssemos now, ser agora that we alcançados, can look para que to, pudéssemos agora that we olhar can para understand, elas e entender, that we can hold on para que to pudéssemos apropriar-se their delas life, their e words, cada palavra, a sua vida, the things that they've gone through, todas as coisas que eles that passaram, the enemy cannot mess with our para que o inimigo minds, não possa com a nossa mente mais, and that we can hold e on, viemos aprender com isso, and que that we viemos can understand, apropriar-se, que and viemos that we can entender, live out que viemos entender the full counsel of God, todo o conselho de Deus, not just a little não here apenas um pouquinho and aqui a little there, e um pouquinho ali, or grabbing ou pegar just a part, só uma parte but the whole thing. e deixar-se as outras. Father, we want to grab Mas, the whole word, Pai, nós queremos apropriar de the toda whole a counsel, palavra, de todo o the conselho, whole de understanding todo o entendimento of your Spirit. do seu Espírito. Father, let your word come like a fire Pai, que today. tua palavra venha vir como fogo Holy hoje. Spirit, rest Espírito upon Santo, us. venha sobre nós, descanse Hide me sobre behind nós. the cross. Esconda-me atrás da cruz. Let it not be a Que não man, venha ser um homem, but let your words go mas que forth. sua palavra possa ser liberada. In the mighty name of No nome Jesus, poderoso de Jesus. we thank you, Holy Agradecemos, Spirit, Espírito Santo, that you're with que o us, Senhor está conosco, that you're leading us, que você está nos guiando, that you're teaching que us, você está nos you're ensinando, renewing você us, está nos renovando, and you're making us understand você está nos fazendo entender all the things. todas as coisas. Let today do that for us. Que hoje venha ser dessa forma In para Jesus' nós. name. No nome poderoso de Jesus. In the last few weeks, God's been putting it on my heart. Nas duas últimas semanas, o Senhor tem colocado no meu coração, So, not like normal messages, não como mensagens normais, but every morning for mas the last 2 or 3 weeks, toda manhã das últimas 2 semanas, I've been just reading a little bit eu tenho lido um pouquinho of the life of da Abraham, vida de Abraão, that I can bring it forth para que eu possa all in one morning. liberar em in um one dia, message em today. uma mensagem que será hoje. And there's a lot of E things tem muitas coisas that I que saw eu vi and God focused e me Deus on that I want to share. fez com que eu meditasse e destacasse aquilo diante dos meus olhos But e I meu have to coração. admit, Mas eu tenho que like admitir, probably many of us, como muitos de nós, when we hear Quando- Abraham, quando nós ouvimos a vida de Abraão, we think, nós achamos, oh, Abraham, the father of uau, faith. Abraão, o pai da fé. He must have had so much Aí a faith gente every pensa, day. nossa, esse cara tinha fé todos os dias. But when you read the Mas quando word, você lê a his palavra, life, você vê a vida dele. you see that he was just a normal Você person, vê que ele era uma pessoa normal, just like all of us, assim como cada um de nós, that heard God, que that ouvia- God got a hold of, que ouvia Deus, ele tinha que That God apropriar-se de showing Deus. them Aí Deus tinha que mostrar para eles their life, the vision, a visão para a the vida, plans os planos that he has for us, que Deus tinha para to eles, prosper que Deus us, tem para nós, que to é give de us a hope and a nos future. prosperar e de ter uma esperança, um So futuro let para us nós. break open the word. Que vemos então abrir And a even palavra, Paul, ler. in the New Testament, Vamos ver no Novo Testamento Paulo see, dizendo, I would have said different things than Paul said. eu falaria de forma diferente But aquilo we que got to Paulo understand, disse. Paul Mas temos que entender was a que Pharisee. Paulo, ele era um fariseu. There was lots of idolatry to Então, Abraham, to all the Jewish Tinha people. muitas idolatrias relacionadas ao tempo de Abraão e o povo judeu. Paul was a murderer, Paulo era um assassino and Paul e Paulo
was called by God. foi chamado por Deus. And Paul was a E Pharisee. Paulo era um fariseu. So Paul, Então Paulo, but the thing, Paul mas o que está em jogo aqui é, only knew o Paulo só sabia about Abraham, sobre Abraão. maybe Talvez a lot of stories that might have filtered, muitas histórias que falaram sobre ele. but all the concrete evidence Mas a evidência concreta that Paul had on Abraham que Paulo teve de Abraão was the same thing we é have. a mesma coisa que nós temos In the written word, na palavra in escrita. Genesis, Em Gênesis, that's all he had. é tudo que ele tinha, There tudo was que no nós one temos. alive Não tinha ninguém que foi vivo during Paul's time durante o tempo de Paulo that could tell any other thing than what was que written. pudesse dizer algo diferente daquilo que estava escrito. Not to take away from Paul or take away from Não para Abraham, tirar de Paulo ou de Abraão, but to let us mas understand para nos fazer entender all these people in the Bible sobre a vida de cada uma dessas pessoas a vida delas na face Bíblia. everything we're facing, Eles encaravam a mesma coisa que nós encaramos aren't to hoje. be worshipped or idolized, E de ser até mesmo para que não sejam adorados, but to take mas para from the receber word da and palavra apply e it aplicar and bring it into our e life trazer isso para a nossa to vida, help us para nos ajudar on our journey. na nossa Because caminhada, all of them na had nossa jornada. a journey. Entender que todos eles também tiveram uma jornada. I'm going to start in the New Vou Testament começar no Novo Testamento with some things that com algumas coisas Paul had spoken. que Paulo havia dito. Start in Romans 4, Romanos 4, 1 through 3. de 1 a 3. What shall we say? O que diremos, That então? Abraham, Que Abraão, nosso our pai, father, as pertaining to the flesh, que nos diz respeito à carne, and we know our father is God, nós sabemos que Deus é o nosso pai. pertaining to the Spirit, Ele é o nosso pai, do we really pelo Espírito. have Abraham as a father? Então, de fato, nós temos Abraão Well, if como we want pai. to pretest Se queremos- or go into the understanding that we're grafted Se in, queremos ter um entendimento que foi aplicado a isso, sure. de fato. But now we know Mas agora nós sabemos, way more bem além, in the understanding of the e o revelation entendimento através of da the mysteries revelação e dos of mistérios Christ in the de church. Cristo e a igreja. So let us go Então vamos ir to this entrar nisso and grow from it. e vamos aprender ainda mais e crescer ainda mais com isso. For what saith the scripture? O que nos diz as escrituras? Abraham believed God, Porque Abraão, ele creu em Deus. and it was counted for him as E Abraão foi righteousness. justificado pelas suas obras. Now let's go all the way to Romans 4:13. Agora Romanos 4. Because after that it talked about the circumcision, Yes, agora fala sobre a circuncisão. and now we have the E circumcision, nós temos a circuncisão. but it's not of the flesh, Mas não é da carne, it's of the heart é do coração and the e spirit, do espírito which is circumcising the que flesh. está sendo circuncidado na It's not carne. outward, Não é o externo, fleshly things. coisa carnal. It's inward, Agora é interno. working of the power of O God poder de Deus sendo operado that our outward flesh para que a nossa carne changes. externa seja transformada. for the promise Porque a promessa that should be an heir of the world que havia de ser herdeiro do mundo was not to Abraham or his seed não foi feita pela Abraão, through the law, a lei, but through the righteousness of faith. ou a semente, mas pela justiça da fé. Because before the law came way after Abraham. Porque a lei veio depois de Abraão. The law came by Moses. A lei veio com Moisés. Abraham lived by faith. Abraão foi pela fé, In obedience. em He obediência. lived by hearing God. Ele vivia em ouvir a Deus. And it was counted him righteous because he believed him and he did what God said. E ele foi justificado pelas obras porque ele fazia aquilo que Deus dizia. So I would pertain to Abraham Então, eu diria que Abraão, more ele foi mais, of the father of obedience. eu diria que ele foi mais um pai da E- obediência. Even that in some areas when we read about his life, Até quando nós olhamos umas áreas específicas sobre a vida dele, we can say, well, you Pod- disobeyed God right podemos here. dizer, uau, ele obedeceu a Deus, ele obedecia a Deus. But I see him as a man of obedience because what God told him, Eu via ele como um homem de obediência, porque ele fazia aquilo que Deus dizia ele para even fazer. down to the end of his life, Até o fim da sua vida, take your son, pega o seu filho, right? certo?
he did it. Ele He fez. obeyed. Ele obedeceu. And in that, he had faith that God was going to do E a fé, and fulfill the promises in his tendo life. fé que Deus ia fazer o que ele tinha dito e iria cumprir os planos que Deus tinha para ele. And it says here, E a palavra diz, verse 15, that the law Versículo 15. worketh wrath, for Porque a where lei- there is no law, porque a lei opera ira, there is transgression. pois onde não há lei, há transgressão. Therefore, if it be by faith, Portanto, é pela fé, that there might be grace, para que seja to graça, the end of the promise might be the sure seed, para o fim da promessa seja assegurada not to only which is of the a law, toda semente, não só a que é da lei, but which is of the faith of Abraham, mas é também da fé de Abraão, who is the father of us que é all. o pai de todos nós. As it is written, Como está escrito, I have made thee a father of many eu nations. tenho feito de ti um pai de muitas So they nações. grabbed that Então eles pegaram isso, because that is a quote porque isso foi that uma, was uma spoke- citação spoken to Abraham falada por Abraão and many nations. e muitas nações. But we know, Mas nós sabemos, now that we know more, não que nós sabemos mais, call no man father mas o Senhor fala, não On the chame, earth. não chame ninguém, out of God's own mouth. não chamar ninguém por pai. Jesus said there's only one father. Jesus disse que há apenas um pai. But Paul Mas Paulo, called Timothy his son in the faith. ele chamou Timóteo de filho dele na fé. There's something deep in that. Então tem algo muito mais profundo aí And dentro. there's something real in that. Tem algo real aí. But Jesus was talking about the worship of Mas Jesus estava Abraham. referindo à adoração, a adorar Abraão. that's what he was É rebuking, isso que ele estava repreendendo. because Paul knew, Porque Paulo sabia. and he was of the Spirit E of ele, God e ele era um homem que The same tinha o Espírito de Deus, o Spirit discernimento do Espírito de Deus. that raised Christ from the dead. E ele tinha o mesmo Espírito que ressuscitou Was- Cristo dos mortos. Was in Paul, E esse mesmo Espírito speaking estava these em things Paulo discernindo essas coisas. in us as well. E faz a mesma coisa conosco também hoje. Before him, Antes dele, whom he believed, a quem ele creu, who was quickened the dead, que estava dentre os called mortos, those things chamando essas coisas, which be not que não seja as though they were. como se fosse. That's why it's not a lie Por isso que não é permitido, when we speak the word of quando God, nós falamos a palavra de Deus, we speak the nós prophecies falamos as that have been profecias given to us, que foi dada a nós, been given to this foi house. dado para essa casa. When we speak Quando nós falamos elas, what God has o told que Deus us, nos disse and it's not yet e manifested, ainda não se manifestou, it's not a lie, não é mentira. it's speaking faith. Ainda nós estamos declarando em fé. Even before you see, Até mesmo antes de você the ver, evidence, antes de você ver a evidência, you speak você the fala word of God by faith. a palavra de Deus e libera ela por fé. And the mockers and the deceivers and E os those enganadores, zumbadores, that aren't really in the e faith essas pessoas que não estão na fé, would call you a liar, vão chamar você de mentiroso. just like Assim como happened with Abraham. aconteceu com Abraão. He spoke Ele falava what God told o him, que Deus falava com ele, not what he saw, e não aquilo que ele via, not what did not happen yet. ou não aquilo que ainda não tinha acontecido. Doubt and unbelief. Ele não duvidava. But we'll see in the life of Mas nós Abraham, vamos ver alguns momentos na vida de Abraão he also que ele também faced things where he questioned. encarou momentos em que ele questionava. We'll see soon. Vamos ver isso agora. Who against hope believed in hope, O qual contra a esperança creu em esperança, that he might be the father, become the father of many nations, para que pudesse tornar o pai de muitas nações, according to that which was spoken. conforme o que fora dito. And so shall your seed be. Assim será a sua And being semente. not weak in faith, E não enfraquecendo na fé, he considered not his own e body ele não considerou o seu próprio corpo now dead, praticamente morto, when he was about to be 100 years old, quando tinha quase 100 anos, and neither yet the deadness of Sarah's womb. nem ainda a morte do ventre de Sara. He staggered not at the promise E não vacilou da of God promessa through unbelief, de Deus por incredulidade, but was strong in faith, mas foi forte na fé, giving glory to God. dando glória a Deus. Now this is what Paul saw. Isso foi o que Paulo viu. When I read it, I saw a little different. Quando eu li isso, eu vi algo agora diferente. I saw covenant. Eu vejo aliança. I saw Eu Abraham vejo Abraão questioning questionando when, quando, what. que, Abraham Abraão laughing rindo when he heard God say some things. quando ele ouvia Deus dizendo algo da promessa. Those are
things that all of us would do as normal people. Esses são momentos que nós vemos que eram pessoas comuns. So I'm going to take you through. I'm not going to read the whole thing Agora- because it's many, many, many chapters. Tem muitos e muitos capítulos aqui, eu não vou conseguir ler, colocar você em todos eles. I would say a man of obedience, if I was sharing the parchments Mas se eu estivesse compartilhando or sobre the ele, letters to the church like I'm doing se eu today, estivesse escrevendo essa carta às igrejas como eu estou fazendo hoje, eu diria at times he did not do exactly what God told him. que ele não fez exatamente aquilo que Deus disse ele para fazer, But he repented mas ele arrependeu and he kept walking by e faith. continuou andando And not pela by fé sight. e não por vista. He walked by faith, Ele andava pela fé, but had moments of mas tinha questions, momentos que ele questionava, moments of not completely tinha understanding, momentos que ele não entendia completamente, knowing what God said, sabendo aquilo que Deus havia but dito, questioning all like us today, questionava assim como nós fazemos hoje. facing opposition, Ele tinha que encarar obstáculos, facing enemies, oposições, inimigos, facing hardships, coisas difíceis, facing tribulações, everything that he faced. tudo aquilo que nós encaramos, ele encarava. But the thing, he never stopped walking. Mas fato é que ele não deixava He de never andar, stopped believing within ele não deixava himself, de acreditar dentro dele, but he kept going. mas ele continuava andando, He kept holding on continuava apropriando, segurando, to when God met him. até o momento em que Deus o And there's encontrava. many other interesting things E algo muito interessante, that we can bring our life que nós into the situation podemos trazer a nossa and vida marry it with Abraham's em life. situações que nós vivemos e pegar And grab e those encaixar things. isso com situações que Abraão também vivia And we keep walking with e God. continuar andando com Deus. Hebrews 11, 8 through 13. Hebreus 11, de 8 a 13. By faith, Abraham, when he was called, went to go out to a place Pela fé, Abraão ele foi chamado to receive an inheritance. para receber a sua herança, Obeyed, obedecendo, and he went out, not knowing where he went. e ele foi sem saber aonde ele estava indo. That's the faith Isso é a fé that Paul is trying to que say. Paulo estava tentando He dizer. didn't know where he's Ele não going, sabia aonde ele estava indo, but he kept going the mas, direction. mas ele continuou indo na direção certa. We don't know Não sabemos, where we're going sometimes, às vezes nós não sabemos aonde estamos indo, but we keep eating, mas we keep continuamos hearing, comendo, we keep believing, continuamos ouvindo, continuamos crendo and we see God e vemos Deus when he shows up. quando ele aparece. We're going to see how God showed up many Vamos times. ver muitas das vezes que Deus In se manifestou Abraham's life and be na like, vida de Abraão. Why didn't Pharaoh kill him? E vamos falar, mas por que Or why didn't this happen? Or por que isso não aconteceu? Because God Por que was with Faraó him. não matou ele? Porque Deus estava a com lot of ele. things aren't happening in our life, Muitas coisas acontecem em nossas vidas. and a lot of things do happen in our E life, muitas coisas não acontecem em but nossas God vidas. is with us. Mas Deus está conosco. And all things work together for Em good to todas them as who love the coisas Lord and are called according to operam his para o bem purpose. daqueles que Deus o ama. So we keep walking. Então nós continuamos a andar, We keep believing, continuamos crendo and we hold on to the word of e nós God. apropriamos a palavra de Deus. Faith, he sojourned in a land of promise, E ele andava em direção à terra da promessa, in a strange country. em um país estranho. Well, here I am. E aqui estou, Well, I'm in a strange country. num país estranho. And now, E agora? God's setting up things, Deus preparou tudo. right? So different things. Então, coisas diferentes. And if many go to another nation, E se muitos forem para outras Or nações, whatever. ou o que acontecer, independente, didn't see the end picture, eles não vão ver, just God say go. eles não vão ver tudo antes de ir. A imagem daquilo que vai acontecer. And the Deus vai dizer inheritance apenas assim, vai. And the E establishment eles vão. is up to God. Agora, a forma que vai ser estabelecida What is agora up- é com Deus. What is up to me? Mas o que depende de What mim? is up to you? O que depende de você? You just go. Você tem que ir. Vai. You just be where God Você has tem you to be. que estar aonde Deus quer que você esteja. And then E então, he fights for you. Ele vai He lutar shows em up seu for you. favor. Ele vai aparecer-se para encontrar com você. And he provides for E you. então Ele vai providenciar para você. Everybody in this room is provided for well. Todos aqui, Ele providencia para você. Even Até mesmo when you don't think you are, quando você acha que não. because you're not understanding the season Porque that you're você in, não está entendendo a estação na qual você está passando when por he ela. brings you out of it, Mas quando Ele tira você dela, he takes care of you, Ele está cuidando de você. and everything is well. E todas as coisas vão bem. And then we see, Então nós vemos, look at this. observe isso.
E então, for he looked for a city ele olhou para a cidade which has foundations, que tinha fundações, whose builder and maker is God. que foram construídas. Well, we E nós look for the church olhamos para a igreja, that's Jesus built, da qual Jesus that construiu, the gates of hell will not das prevail. quais as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Whose builder and maker is God. Porque quem é que está construindo é Deus. We look Nós olhamos for the other lively stones pelas pedras vivas that are fitly joined que together, estão juntamente ligadas, right? certo? All the things work together. Todas There's as no coisas difference cooperam e estão juntas. Não há between diferença you, entre você, between me, entre eu and between e Abraham. entre Abraão. See, that's not Percebe? Isso não é what God wanted to do o que Deus queria fazer when He brought Paul, quando Ele trouxe Paulo, when He created quando Ele criou the nation as of nações Israel, de Israel. and when He began to form the E church. quando Ele começou a formar a Was igreja, having idolatry para ter idolatria, of man. He wanted to Ele não say, queria que tivesse a idolatria de homens. we're one. Ele queria dizer que nós somos um. John 17 glories for João, all of us. a glória de João 17, todos nós. And then we can Com a begin mesma to glória. read the Para que Bible então possamos começar a ler a Bíblia and understand that the same e afflictions, entender que as mesmas aflições, persecutions, as mesmas long perseguições sufferings, os os ataques whatever might come, e and tudo que blessings vier, até mesmo bênçãos, belong to us pertence a nós, the same as they assim como obtained pertenceu a eles que obtiveram. these E ones aqueles that they call in Hebrews que 11 Hebreus 11 refere a eles, the hall of faith. os heróis da fé. We are all in the hall of Nós faith. também estamos atribuídos a isso, We should be. heróis da fé, deveríamos ser. And we can, if they knew our story, we can Se share eles soubessem a nossa história, poderíamos também the compartilhar oppositions, oposições, the different landmarks in our life diferentes momentos em nossas vidas, where we still mas mesmo assim, went and did. continuamos, I'm going to be carrying this message, vencemos. not this one, but about faith in the next week. Vou dar continuidade não nessa mensagem em si, mas sobre fé, na próxima semana. And it says, E a palavra disse He delivered, que ele libertou, conceived seed and was delivered of a child when he was past age. que ele foi protegido quando ele Verse era... 11. Ok. E na circuncisão, que ele foi protegido quando ele era criança. Faithful who had promised. Fiel a quem tinha promessa. So who is Quem é faithful? fiel? God Deus is faithful. é fiel. What do we do? O que nós fazemos? Just obey Him. Obedecemos a Ele And He's apenas. faithful. E Ele é fiel. Even when we're not, Até mesmo quando nós não somos. then we have a chance to repent and Então nós get temos chance de into arrepender the place e entrar neste lugar, of faith. esse lugar da fé. Because there is no faith Porque não há fé in disobedience. em desobediência. That's the problem. Esse é o problema. When we're in Quando estamos em disobedience, desobediência, faith gets sucked out of us. a fé ela sai de nós. Ela é arrancada That's de nós. why Por God isso wants us que to obey. Deus quer que nós Because it's venhamos almost impossible. obedecer, porque senão é Because you have impossível. to have faith Você tem que ter fé in God em Deus for Him to be faithful. para Ele ser fiel. And when we're Aí quando disobedient, nós estamos em desobediência, our faith in Him a nossa fé nele, gets put out. ela é arrancada. Not that He's not faithful. Não que Ele não é fiel, We just know é nós que sabemos that que we're being disobedient. estamos sendo desobedientes. And it's like, how can I have faith in God? Então como eu posso ter fé em Deus? Because we think Porque nós achamos that que God Deus is right there to get on a plane and leave town on us the Eles- minute we disobey Him. achamos que Deus está ali só esperando quando a gente cometer algo errado, Ele vem nos punir. No, He's just waiting right Não. in that place of Ele obedience. está aguardando bem aí, naquele lugar onde deveríamos estar em obediência. It's a great thing. É algo incrível. Therefore sprang, verse 12, even of one, Até and of a mesmo- good dead, so many of the stars in the sky, a multitude, and the sands of the sea are innumerable. Por isso então de e esse já considerado como quase morto, desceram tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia.
These all died in faith, Todos estes morreram na fé, not having received the promises, sem terem recebido a promessa, but having seen them afar off, mas vendo-as de longe, and were persuaded of them, foram persuadidas and embraced them, a respeito and delas, confessed abraçaram-nas that they were strangers and pilgrims in this earth. e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Now let's get to the story of Abraham. Agora vamos entrar na história de Abraão. Genesis 12, 1 through 4. Gênesis 12, de 1 a 4. God tells Abram Deus disse para Abraão to leave his country, para deixar a sua terra, his family, his sua descendants, família, sua his descendência, kindred, his father, his sua mother. casa, seu pai, sua mãe. What does God tell us O que Deus está nos dizendo? when we meet Jesus? Quando nós encontramos When we Jesus get married to the bride? Quando casamos Leave this com a world. noiva, Ele Leave fala, your culture. deixa esse mundo, deixa You're a now a cultura. pilgrim in this world. Nós agora You're an somos ambassador from peregrinos, heaven. somos agora embaixadores. Leave Deixa, Babylon, deixa Babilônia. right? And he says Aí Ele fala, all these things todas essas to coisas us para nós. in a way. We can take our life now as new believers Então, and even identify them. podemos the pegar a same. nossa vida agora como novos convertidos e identificar exatamente com o que o Senhor está falando aqui na palavra. Get off the broad way that leads to destruction and get on the narrow way. E a palavra fala então de nós deixarmos esse caminho largo e ir para o caminho estreito. So Abraham Então Abraão, is a pilgrim. ele era um peregrino. Paul Paulo, was a forerunner and a ele pilgrim. era um precursor e peregrino. In one level or another, Em um nível e outro, I might be anointed and called as in the apostolic to be a forerunner in the body of eu Christ. também sou chamado no apostólico para ser um precursor. But every one of Mas us cada um de are a nós forerunner somos in precursores. some level or Em another algum nível ou outro, in our life, na nossa in vida, our family, na nossa família, in our na neighborhood, nossa vizinhança, in our community, na nossa comunidade, in our no job, nosso trabalho, because we're called to go the other porque direction. somos chamados para ir para outra direção. Leave it all, right? Deixar tudo, certo? Come out from among them. Saia do meio deles. Touch not the Não unclean toque thing, aquilo que é impuro. and I will receive you, E eu irei receber você. and I will lead you the E way. eu irei guiar você pelo caminho. So you're Abraham too. Então você também é um Abraão. And he says, E ele disse, what we see here, o que nós vemos aqui, this is me now speaking, agora eu falando, will become the first disobedience. nós nos tornamos o primeiro a desobediência, Because he takes Lot. porque é necessário a mentira, And Lot correção, was Abraham's brother's son, correção. Ele levou Ló. and he was his E nephew. Ló era filho de irmão de Abrão. Era And we can seu see- sobrinho. That he did that, Podemos ver que ele fez isso he probably wasn't even thinking e talvez ele nem estava pensando about soul ties, sobre laço de alma, about the problems sobre problemas that our actions que that we make. ações e problemas que nós fazemos. I'm leaving everything. I'm just taking a few people with me. Estou deixando tudo, mas estou levando algumas pessoas comigo. And we'll see later how Aí nós vamos ver lá, caused some lá na problems, frente os problemas que ocorreram. some issues in Abraham's life. Algumas situações que ocorreram na vida de Because Abraão. God's not there every day saying, Nós temos que reminding us. todo dia The temos que thing about nos God lembrar algo sobre Deus. is He makes it clear, He speaks to us. Que ele clarifica para nós, ele But He fala doesn't para nós. remind us every minute He knows we're about to make E the wrong toda vez que a mistakes. gente está para tomar uma decisão errada, ele vem e nos lembra de algo. He lets us choose, Às vezes ele nos our deixa way, escolher um caminho, do the things, fazer as coisas, then later He rescues us and shows e mais us, tarde ele nos resgata e nos but we mostra. still face the circumstances. Mas ainda assim And nós the continuamos consequences. encarando as circunstâncias e as consequências daquilo. And He reminds us, remember, E aí ele vai e fala, lembra-te, I told you this and eu that. te falei isso e isso. So later, Então mais tarde, we stop disobeying a Him. gente começa a desobedecê-lo. But we know what He told Mas a us. gente sabe exatamente aquilo que ele nos And then we disse. run into issues. Aí nós começamos a passar por situações. And then issues happen. Aí coisas And then the process acontecem. happens. Aí muitas coisas And all these acontecem. things. Muitas outras coisas começam a sair do If controle. Abraham would have seen Se Abraão tivesse feito him not severing that soul tie, e that part tivesse of his family, cortado o laço de alma bem ali no momento que Deus disse para com a família dele, and what it would bring, o que traria mais na frente? but God doesn't show us the Mas details Deus não nos mostra os detalhes of our bad das decisions. nossas decisões erradas. We face them Nós encaramos elas when they happen. quando elas And acontecem. sometimes they might take Às years. vezes pode tomar anos e anos. So
Now let's go to verse 7. Vamos ao versículo 7 agora. And I'm going to be paraphrasing a lot because it's a long Eu vou journey. parafrasear porque é algo muito grande. And the Lord appeared to E o Abram Senhor apareceu a Abraão and said unto him, e disse a ele: Thy seed. a tua semente. Now remember, this is the first time, chapter Lembra, 12. isso é capítulo 12 de Will I Gênesis. A primeira vez que o Senhor apareceu para ele, ele disse: This land. a tua semente e eu darei essa terra. So in other words, he's saying you're going to have a Em child. outras palavras, ele está dizendo: I'm gonna give você vai ter filho, eu vou te dar a sua semente This land. nessa terra. And there built an altar E unto ali the Lord, ele edificou um altar ao Senhor, who appeared to him. que apareceu para ele. That's one thing. Aí, outra coisa, An altar. um altar. I guess in my heart, I built altars. Acredito que no meu coração eu já construí altares. The 2 times God spoke audibly to me. E as 2 vezes que Deus falou comigo, He's never done it again. ele nunca fez isso de novo. It's been 20-something years. Já tem mais de 20 anos. But it's an altar. Mas é um altar. When the enemy starts to come. Quando o inimigo começa a vir, When discouragement starts quando to o come. desencorajamento começa a When bater it na doesn't porta, seem like quando não parece what God said is really happening. que aquilo que Deus disse não está acontecendo, I go back to that eu time volto para esse lugar where I heard him onde alter. When he eu ouvi appeared to para me. ele, quando ele apareceu para mim, eu Where vou he naquele came to lugar, me quando and ele I had a chegou para clear mim, dream e eu tive sonho in my claro life. na minha vida, That I know. que eu sei, No. não, I go back to that eu tenho que place. voltar para este ponto aqui. That's an altar. Isso é um altar. That's a place Esse of meeting é God. um lugar de encontrar-se We all com have Deus. altars in our Todos life. nós temos altares na nossa vida, Or you should. ou deveria ter. When God Quando Deus, healed you. ele curou Or você, spoke to you. quando ele falou com você, Or gave you a quando ele te dream. deu um sonho, Or did something quando ele fez special algo in your especial life. na sua vida. Another altar Outro altar was when God had told me foi quando Deus me disse to go to Miami. para voltar em Miami. And he had told me that I'm going to, Ele falou: eu vou te dar that's where my wife is. When I a began encontro com a sua esposa. Ali era o início, to start seria o início para começar. saying, I'm not going there. I was screwing up. Poderia dizer: não, eu baguncei muito, eu não vou voltar naquele lugar. This person told me, are you Essa crazy? pessoa me disse que eu era louco. This guy's losing his Essa mind. pessoa, You got a great esse job cara está now. perdendo, ficando louco. You make, mas you're working in the best ei, restaurant você in the está whole trabalhando city. no melhor restaurante da cidade, agora você está melhor. But Mas I eu kept speaking continuei declarando to my boss, to para all o those, meu no, chefe e outros: não, I gotta go because that's eu where God tenho said que ir, porque esse é o lugar que Deus está falando. my wife is. A minha esposa está lá. If I don't Se eu go, não for, how would hold my whole life? como a minha vida vai, I'm holding on. It o que vai was acontecer com a minha vida? 6 months ago, E eu esperei 6 and then meses he gave me a atrás. whisper, Aí ele me deu ali mais uma palavra. and then I get to Miami, Aí eu cheguei em Miami. and then E então, 2-3 weeks go by. 2-3 semanas passaram, No wife. nenhuma esposa. God didn't show me Deus não nothing. me mostrou nada. Didn't go home. Não fui para Kept- casa. Continuei kept walking by faith. andando pela fé. Till one day, Até que um dia, I get picked up by a friend amigo meu me pegou in a car to go no to carro class, para ir até um lugar. and Então, my wife minha esposa is sitting in the car, estava no carro sentada. got evangelized to by one other E student, outro estudante sendo evangelizado. and an audible voice in my E mind and uma heart, voz audível disse no meu coração: God says, this is your wife. Deus disse: essa é sua esposa. Oh, that's another altar. Aí, uau, ali é outro altar. Whenever things get tough in my Quando as marriage, coisas começam a bagunçar no meu casamento, when God chooses your wife, Deus, quando Ele escolhe a sua esposa, when you know God is perfect, nós sabemos que Deus é perfeito. nothing imperfect that's Nada happening imperfeito vai acontecer. the devil can't come in Satanás between pode entrar entre the perfect one aquele picking que é something perfeito, for me, que escolheu algo para mim. or picking my direction, Ou se eu buscar a minha direção, speaking to me, come to Brazil. falando para mim vir No para matter o what Brasil, things look like, não importa como isso vai parecer-se, we build those altars nós and we keep. construímos altares e continuamos Those crendo.
All of us should be building altars in our Todos nós life. deveríamos estar I can construindo go on altares. and on with Eu these poderia things. continuar o dia inteiro falando sobre essas The coisas. time when God said, you got to speak in O that Deus, church. em momentos em que Deus falava, você tem que liberar isso nessa igreja. And I'm telling myself, no E eu falava, way. não, de jeito nenhum. They don't like me in Eles that eles não church. me gostam, eles não gostam de mim nessa igreja. They don't want to hear Eles não anything I querem have to ouvir say. nada que eu tenho a dizer. I tried sharing Eu before. já tentei falar lá, mas... And it was weird. E era estranho. And then hearing audible voice Mas of aí eu God. ouvi a voz audível de Deus dizendo... Romans. Romanos. And then look at the clock. Aí The olhava- digital clock, it said o- 8:33. Olhava no relógio digital, estava lá 8h33. And I look Aí up eu in the olhava Bible. lá, Romanos. Olhava All na God Bíblia. said was Tudo que Romans. Deus disse está em Romanos. Then His Word, Está lá na the palavra written Word dele. spoke to me. A palavra que ele falou para mim. The moment I'm No questioning momento em que things eu estava questionando ele, in my heart, no meu coração, who is the charge? quem é? Quem My elect. está no controle? Meus It is eleitos. I E eu that justify you. que justifico você. Then I got faith and Aí boldness. aquilo me deu fé I didn't, e ousadia. and I marched into the E ali church, eu marchei até a igreja. grabbed the microphone. Peguei o microfone. Didn't happen the way I thought. E não aconteceu do jeito que eu The achava que ia pastor acontecer. screamed at me and said, "Go O pastor find your place." gritou comigo e falou, vai caçar o seu lugar. And then I'm like, "Oh Aí eu God, falei, oh Deus. you failed me." Me And I shrunk down, and falhei. everybody's laughing at me. I'm Todo all mundo embarrassed. todo mundo rindo de mim. And then I E- get to my seat, Então eu voltei pro meu assento. and what O que happens? aconteceu? A guest speaker's there, Tinha and the first thing out of his mouth visitante que estava lá para What? pregar. was, "You do whatever the Holy Spirit tells you E to do." alguém, esse visitante veio e falou, você fala aquilo No que o Espírito matter Santo está what man dizendo para says. você, não importa o que o homem disser. See, I passed the test with Então God. eu passei no teste ali I com can't Deus. control Eu não posso controlar Jezebel Jezabel, or the system ou o or the sistema, spirit of ou o religion, espírito da religião. but I thought Mas eu pensei God let me down. que Deus tinha me decepcionado. No, He spoke to that guy. Não, ele falou com aquele cara. He was telling me through E this ele- visiting E ele estava prophet usando esse profeta que era visitante. that you've passed the Que você test. passou no And then the teste. joy of God E a hit me. alegria veio e me pegou. And I Fui started tomado laughing pela alegria. Eu and comecei praising God. a rir e adorar a Deus. Right in the middle of Bem no meio service. do culto. Didn't care Não about all the importei, 300 importava people com aquele tanto de pessoas que estavam lá. and E everybody. todos. It was an encounter. Ali era um encontro comigo. And Era um then the encontro next com week, ele. E na próxima semana, I said, "Oh, I better apologize to eu the falei, pastor." eu pensava assim, nossa, eu tenho que pedir desculpa, And I pastor. didn't even get a chance E eu nem tive to chance apologize de pedir and desculpa. tell him I didn't. The Holy Spirit De was, falar assim, ei, took over não me. foi por minha causa, o Espírito Santo que me tomou. And he screams at me. Mas ele gritou you ever comigo. Have an outburst like that. Você nunca poderia falar assim. And I step back. I go, E eu "Oh falei, my God, eu falei, oh meu Deus, you have a problem with anger, pastor." você tem problema com ira, pastor. Oh my God, he got so, and I got escorted off the Aí property ele foi e me tirou, me expulsou ali do prédio. because God Porque Deus was trying estava tentando to take me to a higher place. me levar em lugares mais altos. I was going to 2 or 3 different E eu churches at ia that time no tempo, em 2 ou 3 igrejas naquele because I tempo. was so hungry. Porque eu estava com tanta fome. And I loved everybody, and I loved gospel Eu music amava as músicas cristãs. because that's where I met God Porque at. ali foi aonde eu encontrei com Deus. I can't stand it Eu não now. consigo, hoje eu não consigo nem Because lidar he's com isso taking hoje. me Mas porque Ele foi me levando Into the Spirit. no Espírito. But when things Mas quando as coisas in my life, na minha vida, I go back to that altar. quando I go acontecem back coisas to na minha this vida, altar. eu retorno a esses I altares. believe that's what Eu Abraham, acredito que ali foi aonde Abraão, because God only appeared to him a few times. porque Deus apareceu para ele And we're talking apenas about algumas vezes. years E nós estamos dizendo agora em muitos anos of e anos, walking. nesse caminhar See, he dele. walked with Ele God, andava com Deus, but he didn't have the Holy Spirit in mas him. ele não tinha o Espírito So what does Santo that mean? nele. O que significa? God only showed up Que Deus só aparecia when he needed to. quando ele precisava. But Abraham Mas Abraão kept walking. continuava andando. He walked with God, Andava com Deus, even though até mesmo. it says he walked with God, but A you palavra can fala see que ele andava com Deus, você pode ver that he was walking by faith. que ele andava pela fé. This is where we get the É word. aqui onde nós recebemos a palavra, Faith comes by hearing que a fé vem pelo ouvir, and hearing God. e ouvir a Deus. Abraham heard God, Abraão ouviu Deus, and it was counted
E foi, righteous because he believed them. foi contado como justo porque How do ele we know he creu. believed them? Como que nós He sabemos went where he told que him ele to creu? go. Porque ele foi onde Deus disse para ele ir. So that's how Então, he was walking with É God. assim que ele andava com Deus. When we walk in obedience, Quando nós andamos em we're always obediência, walking with estamos sempre God, andando com Deus. even though we think Mesmo God quando, is so far away. mesmo quando nós achamos que Deus está Even though distante, mesmo quando nós We might even be in confusion. possamos até mesmo Even estar though em conflito, ou até mesmo quando We're in a test and God's estivermos seeing what we're going to passando do. pelo teste, Deus está vendo o que nós vamos fazer. Amen? Amém? So let's keep reading Vamos his continuar lendo life. sobre a vida de Abraão. Chapter 12. Now let's read. I'm going to paraphrase Vou parafrasear aqui, 12 through 20. do 12 ao 20. Abraham held back the truth, Abraão ocultou a verdade. deceived Pharaoh, Ele enganou o faraó, telling him that Sarai dizendo que Sarai, was his sister que era sua irmã and not his e wife. não a sua esposa, Because of fear, que Sarai era sua So we irmã know e there's não sua no such esposa. thing as Mas faith isso and foi fear. por causa de medo. Nós sabemos o contexto. what would you do? O que você faria no lugar dele? If he was the father of faith, Se ele era o pai da fé, you shouldn't walk into town and be Ele- afraid of ele nothing. deveria ter medo de nada. But what did he do? Mas o que ele fez? Because he was a man. Porque ele era um homem. What does faith really look like? O que a fé se parece com o quê? Obedience and following God. Obediência e seguir a Not Deus. being perfect, Não é ser perfeito. not making mistakes, Não é de não cometer erros. but Mas keep believing God. continuar Keep crendo believing em God. Deus. Keep Continuar believing God. crendo em Deus. Yeah, go ahead, follow in your Bible to make sure I'm not Sim. paraphrasing. Vá lá ler a sua Bíblia para ver se eu não estou parafraseando. You should follow, read it in your Vá Bible. lá, leia a sua Bíblia. Siga lá. Sarai was his sister and not his wife. Sarai, ele dizendo que Sarai era sua irmã e não era sua But esposa. Pharaoh, Mas Faraó, even after knowing mesmo depois de saber he lied to him, que ele havia mentido, he just sent him away. mandou eles embora. Go look. Vá lá e olha agora. Anybody lying to the Pharaoh of Egypt, Vá lá ver alguém na história que how- mentiu para Faraó how long e quanto tempo are you going to live? a pessoa vai durar fazendo isso. See, that's grace. Isso é graça. Go lie to the Pharaoh Vá of lá Egypt contar, mentir para and see Faraó. if you don't get a life sentence. Vá lá ver se você não vai ser, não vai receber uma In sentença prison where de morte. Joseph was a little while. Assim como aconteceu com José, na vida de José, por um But tempo. what happened Mas o que acontece? to Abraham? O que aconteceu com Abraão? Pharaoh just sent him away. Faraó o enviou embora, o mandou embora. That's the hand of God. Isso é a mão de Deus. Even when he made a Até mistake. mesmo quando ele cometeu erro. What? Que? You don't see happening in your life. Você não vê coisa acontecendo na sua vida? When you don't build altars, Quando você não constrói your altares life. na sua vida? that's why you're always questioning Aí por isso everything. você vai estar sempre questionando. Look at that. Veja isso. That's a miracle right there. Isso ali, podemos dizer, é um milagre. Back in those days, you don't Naquele lie tempo, você não poderia mentir para um faraó. to Pharaoh. Para um faraó. You're not even allowed E nem mesmo você era permitido to talk to Pharaoh. falar com o faraó. That's why they had clowns and stuff. Por isso They que would tinham try to bring him Pessoas que messages representavam para trazer mensageiros para vir até ele. by entertaining E outros para and doing things entretê-los. because you had to ask permission to talk Porque to você Pharaoh. precisaria de permissão para conversar com o faraó. So look here. Então And he veja. sent him, and he just sent him away. Imagine lying to. I just said all that. Yes. Yes. Now Imagina. Genesis 13. Agora vamos ler Gênesis 13. Abraham was rich, Abraão era muito rico. and so was Lot. E Ló também era. By now, E agora, they knew eles sabiam até aqui they had to break the soul que tie. eles tinham que They had to go cortar separate o ways. laço de alma e cada um tinha que ir para o seu canto. Remember in the beginning, Lembra no início? God said, "Leave Deus all falou, your family." deixe toda a sua família. See what happens when we Percebe? hold on Quando nós continuamos traditions, a segurar as to the tradições, soul ties, segurar as laços to de these alma, a different gente things, continua apropriando e that segurando as these coisas problems persist que a gente deveria largar e os problemas continuam se manifestando. because Porque we have to believe God temos has better for que us, knows better crer que for Deus us. tem algo melhor para nós. And later on, He can restore E things. mais na frente Ele pode restaurar coisas.
But he doesn't force us. Mas Ele não nos força. He gives us the word, and he gives us preaching all the time to remind Ele us. está sempre nos dando pregações para poder nos lembrar a todo tempo. Every message coming from this Cada pulpit. mensagem que sai desse púlpito. Lot to the plain of Jordan, Abraham to Canaan. Ló para a planície do Jordão e Abraão para Canaã. After delayed obedience. Após uma obediência tardia. Now, after delayed Agora, obedience, depois que já passaram por aquela fase God de speaks to obediência Abram tardia, eles mentiram para Deus. again in Agora, chapter 14. Deus volta a falar com Abraão, capítulo 14. Now get thee to Sodom and Gomorrah. Agora, chegamos a Sodoma e Gomorra. Part of Lot's Parte da jornada de Ló and Abraham's journey. e Abraão. Here we have in verse 18, Versículo 18. Melchizedek, Ele fala de Melquisedeque, king of Salem, rei de Salém, brought the bread and the wine. trazendo o pão e o vinho. He was the high priest Ele era o sacerdote of the Most do High. Deus Altíssimo. He blessed him and Ele said, o abençoou e disse: blessed is Abraham Bendito seja Abraão of the Most High. pelo Deus Altíssimo. Come on. Vejam só, This is a type and shadow of isso Jesus. era uma sombra And de, we're the type and shadow of Cristo, Abraham. e nós somos uma sombra de Abraão. This is Isto é, Jesus, and we need isso é, to put our name there. e devemos colocar o nosso nome ali. What does Melchizedek even mean? O que significa Melquisedeque? Possessor Possuidor of heaven and earth. dos céus e da terra. Who are we now? Quem somos nós agora? Who is Jesus? Quem é Jesus? Who are we seated in? Nós estamos assentados com quem? Yes. Yes. Possessor of heaven and Possuidor earth. dos céus e da So terra. Melchizedek Então Melquisedeque, wanted to bless, ele queria abençoar, and Jesus e Jesus wants to bless us. quer nos abençoar, And e that's God. And he brought what? é Deus o que ele trouxe. He brought Ele trouxe the oil, o óleo, the anointing, a unção, the Holy o Spirit, Espírito Santo, and the bread, the o word, pão, a palavra, to Abraham. para Abraão. Jesus. This is good. Isso é bom. Way before Moses, we're talking about, Bem we're here in the antes pages. de Moisés, Blessed, he said, abençoado é, disse ele, possessor possuidor of heaven and earth. dos céus e da terra. Melchizedek, Melquisedeque, it's not Mel. The great reminder, o momento em que nos lembrou, see, grande lembrança. Abraham, Veja que Abraão, it said, gave tithes to Melchizedek aqui fala que ele trouxe dízimo a and counted him Melquisedeque. righteousness E ele foi contado como, So he gave como justo. to the high priest Então ele deu ao sumo sacerdote of God de Deus as a type and shadow, so we give to Jesus. como uma sombra, porque So when nós people try to entregamos say a Jesus. O que ele está tentando dizer é these things about giving essas coisas sobre dar, faithfully to the representation of the church, dá ao representante da igreja. Abraham was doing that in covenant with Abraão God estava fazendo isso em aliança com Deus, without knowing anything sem saber but what God has told him. daquilo que Deus Way havia before dito. the law Bem antes da lei. is covenant. Isso Way é before the isso é law uma aliança. is Cain and Abel. A Caim e Abel foi bem It's antes just da something lei. Então tem algo in ali the Word of God from the na beginning palavra de Deus of que já é Genesis, desde o início, desde Gênesis. Leviticus, Exodus, that you Gênesis, give Levíticos, like that. Levíticos, later Êxodos. on, because we know Genesis was before A gente Leviticus sabe que and sabemos Exodus que Gênesis and foi Numbers. antes de Êxodo, de Levíticos e Números. So, and then now, E agora covenant was, vemos que a aliança tinha law ali, came, a lei and then veio God takes us back to e covenant Deus nos leva de in the volta New à aliança Testament, no Novo Testamento. and it's really not through the order of Melchizedek, E but through Christ. não a ordem de And the Melquisedeque, mas And em you'll Cristo see e a later igreja. after this E você message, vai ver depois dessa the only mensagem time that que a única vez Jesus speaks about em que Abraham Jesus fala de Abraão is to rebuke the é para Pharisees and the repreender os Sadducees. fariseus e saduceus. That's it. É isso.
Jesus. Yes. And people want to try to find all these things because they're just trying to find ways E as pessoas tentam of being mavericks or their own selves. tentam usar essas coisas para tentar defender o espírito de maverick deles e trabalhar sozinhos. There was no law established yet. Não tinha lei estabelecida ainda. But look what Mas veja, the high priest, the possessor of heaven and earth, veja that's just his name. We veja know. Melquisedeque aqui, o possuidor dos céus e terra. That's Jesus. Era o nome dele, nós He came sabemos. on earth Jesus and he gave us now the veio na same terra, anointing. e ele nos deu And a he said, mesma I give you the unção. keys. E ele fala, eu te dou a chave. Whatsoever you bind on E aquilo que earth você shall amarrar be na bound in terra heaven. será ligar na terra será ligado whatsoever you nos loose céus. on earth E o que você desligar shall be nos loosed in céus heaven. na terra será desligado nos céus. Now we can say Agora nós podemos dizer, we are the nós possessors of somos heaven and earth possuidores dos céus e da terra. in Jesus. E Jesus, em Jesus. Aleluia. Jesus. Abraham Abraão recognized reconheceu what a high priest is. o que é um sumo sacerdote. Some people in the church don't even Algumas recognize. pessoas nem gostam de ouvir isso. Jesus is just my savior. Jesus é meu salvador. Oh, I have no sin in my life. Eu não tenho pecado na minha vida. And the high priest E o sumo sacerdote gave him bread and oil. deu para ele pão e óleo. This was a type and shadow of Isso Christ. era um tipo e uma sombra de Cristo. Now Genesis 14, Agora vamos 22 para Gênesis through 14, de 23. 22 a 23. I'm going to read the scripture. Vou ler as escrituras. And Abraham said to the king of Sodom, E Abraão disse ao rei de Sodoma, I have lifted up my hand unto the eu Lord, levanto a minha mão ao Senhor, the Most High God, o Deus Altíssimo, the possessor of heaven, o possuidor heaven and earth, dos céus e da terra, that I will not take que não tomarei a thread even nem, of the show lackey and the shoe latchet, nem um fio, nem a correia and that I de will uma not take sandália. anything E não tomarei nada. that I should E say, que não tomarei qualquer coisa que I é have tua. made, Para que não that you have made digas. Abraham rich. Para que não digas que eu enriqueci Abraão. So this king of Salem, Então esse rei de Salém, that's not the part I wanted to. I remember from reading, but it was No. the king of Salem mas esse rei de Salém that wanted to bring Abraham, queria trazer Abraão, give him money. dar dinheiro And a ele. Abraham said, E Abraão disse não, I'm not going to receive eu não vou- anything from eu you não vou receber nada de você, that you might say that you made me rich para que você não venha falar que você me when it enriqueceu, was the Lord. mas porque foi o Senhor. In Genesis 15 it says, Em Gênesis 15 disse, now, muito much later, tempo depois, after all, depois de tudo, there's still no child. ainda não tinha filho. And God said to Abram, E Deus disse a Abraão, I am your shield eu sou o seu escudo and your great e a sua reward. grande recompensa. Isaac Isaac was Abraham's foi a answer. resposta para Abraão, Will you give? que havia perguntado. What will you give me since I go childless? He questions God. Ele perguntava para Deus, questionava a Deus, o que me darás, visto que continuo sem filhos? God's trying to ask him, what do you want? E Deus continua perguntando o que ele queria. What will you give me? What else am I supposed to ask for? Senhor, deveria pedir mais o quê? I'm asking. Eu estou pedindo. Aren't you two asking? Você aí também está We keep pedindo? asking God? Você está pedindo a Deus? For what? Pelo quê? He's already promised us? Daquilo que Ele já nos prometeu? God questions, what do you want? Deus está perguntando o que você We quer. keep asking because we're not seeing it yet. Você continua pedindo porque você We não just viu. want what your word says, God. We just want Nós your promises, God. We queremos a sua just want promessa. what you've Queremos aquilo que você disse. told us we're going Queremos to aquilo que have. você nos falou, Pai, que nós seríamos. Because everything Abraham just didn't get it Abraão, the day God told him and reminded him of Abraão the things. só não recebeu naquele mesmo dia que Deus havia dito ou prometido. Same with us. Assim também We conosco. got to keep walking. Temos que We continuar got to andando. keep Temos believing. que continuar crendo. So, Então, Genesis 15, Gênesis 15, 4 through 8. de 4 a 8. And behold, the word of the Lord came, Eis que a palavra do Senhor veio saying, a ele, This shall dizendo: not be thine heir. Este não será teu herdeiro, He that shall come forth out of thy own bowels. mas o que sairá de tuas Shall próprias be thine entranhas será o teu And he herdeiro. brought him forth abroad, E ele trouxe para fora e and said, disse: Look now toward the heaven and all the stars. Olha agora para os céus e para as estrelas. If thou be able to number them. E se tu fores capaz de contá-las, And he said to him, e disse: Thou shalt be assim será a sua semente. thy seed be. Assim será a sua semente. And he believed the Lord, E ele creu no and it Senhor. was counted for him as E ele righteousness. foi atribuído
por justiça. And he said unto him, E ele disse a ele: I am the Lord Eu sou o that Senhor brought you out que te trouxe of Ur of the Chaldees dos caldeus, to give thee the land to para inherit te it. dar essa terra para herdá-la. And he said, E ele disse: Lord God, Senhor Deus, wherefore I shall know, como eu saberei shall I inherit it? que hei de herdá-la? Isn't that us all the Não time? parece com a gente o tempo God, todo? am I still saved? Deus, eu Am I ainda going estou to get into salvo. heaven? Deus, eu vou ir para God, o what céu. about this? Oh, Deus, Where's isso. the revival, Deus, e o God? avivamento, Where's Deus? Cadê? this? Deus, cadê Where's aquilo? the things? Cadê aquilo outro? E as outras coisas? Oh, we all want to. Not me. Isso. I wouldn't want to be Abraham. Eu não quero I'm ser so Abraão. happy I'm me. Sou feliz sendo eu. Não quero ser Abraão. I'm so happy we have electricity. Eu sou feliz que nós temos eletricidade. I'm so happy Sou feliz we have airplanes. que nós temos aviões. I'm so happy Estou muito feliz we have cars. que nós temos carros. Chapter 16. Capítulo 16. Now more and more years have gone Mais by. e mais anos se passaram. And Ela continua her name is still sendo Sarai. 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 And his is Abram. E aqui Abraão. The letter H was not yet added. Aqui ela ainda não foi dado o nome de Sara até aqui. She's still childless. Aqui ela ainda não tinha filho. The Lord has restrained me O from Senhor bearing. estava me fortalecendo. She's complaining, Ela in estava- confusion, ela estava wondering reclamando, em confusão, what's going on. perguntando o que estava acontecendo. The Lord has kept me barren. E o Senhor me, What have I been doing e o wrong? Senhor me impediu de dizer: Senhor, o que eu fiz de errado? Is it never going to happen because we didn't obey God and we Ah, took Lot? Então isso nunca vai acontecer And all porque these problems nós happened? desobedecemos, a gente trouxe Ló com a And now more gente. problems are going to happen Esse later? tanto de coisa aconteceram, agora mais problemas vai surgir. That's probably things that went through her mind. Talvez são as coisas que nós trouxemos. But God was just waiting for Mas his moment, Deus estava guardando o tempo dele. for his time. O tempo dele. He's still Pelo faithful momento dele, o tempo for dele. all that he promised. Ele ainda é fiel em tudo aquilo que ele promete. So what do? O que nós fazemos então? We wait on the Lord, Temos que esperar no Senhor. on the promise. Temos que esperar na promessa. Lord. Temos que esperar na promessa Continue to do revisit Senhor. the altars in your Continuar life. retornando aos We know altares that we da know sua that we vida. know that God had spoke to us. Saber que sabemos que Deus falou conosco. And if you have a hard time and you don't have many of E quando those, você tiver we have the written word momentos of God difíceis, too. volta na palavra que está escrita também. wait on our promise, wait on the Lord. Espere na promessa, espere no Senhor. Genesis 16, Vamos ler agora 1 through 6. I'm going to read Gênesis- the exact scriptures. Gênesis 16, de 1 a 16. Now de 1 Sarah, a 6. Abraham's wife, Ora, Sarai, bare him no esposa children, de Abrão, não lhe gerava filhos. and she Mas ela, had a handmaid, an ela Egyptian, tinha uma serva, uma egípcia, named Hagar. cujo nome era Agar. He just talked to him. He said it's going to be out of your loins. Ele acabou de falar para ele que vai sair das suas entranhas. So now, E agora, Sarai Sarai thinks she's messed things up. viu que já bagunçou um tanto de coisa. That's the time we try to make things happen, right? Esse é o momento que a gente tenta forçar as When we coisas a think God's not acontecerem. gonna Quando nós achamos make it happen. que Deus não vai fazer acontecer, a gente começa a forçar as That's coisas a when we acontecerem. try to start fulfilling our own É onde destiny. nós tentamos forçar o nosso próprio When we think destino. God's not faithful. Quando achamos que Deus não é fiel. That's when we try to do other things. Aí é onde nós começamos a tentar fazer outras coisas. When we want it is not in front of our Quando eyes. que aquelas coisas que nós queremos não estão diante dos nossos olhos. And Sarai said to Abram, Então Sarai disse a Abraão: the Lord's made me barren. Ei, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. I pray thee, go in with thy maid. Suplico-te, entra na minha serva. It may be Pode ser que that I may obtain a eu children possa of her. obter filhos por ela. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Why did he hearken to the voice of Por que Sarah que ele ouviu a voz de Sarai? when he
should be hearkening to the voice of Se the ele, Lord. uma vez ele deveria estar ouvindo a voz do Senhor. Why do you hearken to the voice Por que você está ouvindo of the vozes devil de Satanás when you should be hearkening quando você deveria estar ouvindo a to voz, the voice of the Holy a voz Spirit? do Espírito Why are Santo? you Por hearkening que você está ouvindo to the voice of the news, a voz das to notícias, the voice of a media, voz das mídias, to the voice of a family, voz da to the família, voice of your a spouse? voz da esposa If ou do it's esposo? counter of what the Word and what Se God o que says. importa é ouvir aquilo que Deus está dizendo, a Why palavra are you está hearkening? dizendo. Porque você está ouvindo, To doubt and unbelief. dando ouvindo a descrença e a incredulidade. This is the man of faith Isso é o homem da fé, that Paul was boasting about. que Paulo estava not orgulhando-se being- dele. Faithful, that's not being faith. Isso não é fé. Because remember, the opposite of faith is the Porque- works of the flesh. Porque o contrário da fé é as Now we're obras, saved by é faith as obras da carne. Agora nós somos salvos pela fé that no man can boast. para que nenhum homem possa se orgulhar. Would Sarah go later on boasting? Mas aqui Sarai poderia vir I came mais up with tarde a great e falar idea. assim, nossa, eu trouxe uma ideia incrível. And I let my husband E eu sleep deixei o meu marido with dormir the young maid. com uma jovem, Again, uma serva. many Aí, problems de novo, muitos problemas. because Por causa of bad de decisions. decisões erradas. We are dealing with that bad Nós decision estamos lidando com right now. decisões erradas agora. Look at the war going on Veja as guerras agora all in the acontecendo Middle East. Na- Was because of por Sarai's causa de Sarai, lack of faith por and bad causa decision. da falta de fé e a decisão errada dela. Olha no mundo hoje as guerras acontecendo. But at the end of the day, Mas no fim do dia, God knew, Deus sabia, no final das God contas, allowed, Deus permitiu. and we're going to see God still E bless, depois vamos ver Deus even the ainda mistake. abençoando, mesmo depois dos erros. Because it wasn't even the maid's fault. The maid had to do whatever they said. Porque nem foi ali a falta de... Can't say again that phrase. The maid had to do whatever they said. A serva não foi... Ok. Can't blame the maid. Não pode culpar a serva porque ela só foi And you really obediente can't blame ao que Sarai pediu ela. E também não podemos culpar because Abraham should have said, "What are you, crazy?" a Sarai, porque Abraão que deveria dizer, ei, You você está can't blame louca? Eve. Nem pode culpar a Adam Eva. should have said, "What are you, crazy?" Abraão deveria dizer, você está louca? Oh, desculpa, Adão deveria dizer, você está louca, Eva? Like the fruit too. Assim também com o fruto. Abraham Abraão must have been like, deveria "Oh, sure, falar, great idea." ele falou, com certeza, que But wait. ideia incrível. He was close Hey. to. He must have been in his 90s if we waited another 13 years. Ele teve que... Sorry, I didn't- 87 or whatever. ele deveria ter ali nos seus... At this point, até esse ponto deveria estar com and he was still 87, able 87 anos mais ou menos, ainda era capaz, to be with the maid. conseguia ali dormir com a serva. So I'm sure Abraham and Então, Sarah, tenho certeza que Abraão We're e trying and Sarai trying and trying. estavam tentando. once a week, 3 times a Uma week, vez na semana, 3 vezes na semana. that was obedience. Era obediência. Nothing happened. Nada Nothing aconteceu. happened. Nada aconteceu. Nothing happened. Nada aconteceu. Well, there must be something wrong Ei, with my womb. deve ter alguma coisa errada no meu ventre. Well, let's look to today. Então vamos ver isso hoje. Preaching. Pregando. Where's the revival? Cadê o Where's the avivamento? promise? Cadê a promessa? Cadê o Seems avivamento? barren. Seems dead. Parece ali. Oh, then all of a sudden we have an Aí, altar. de repente nós temos We um have an altar. outreach. Temos We have a mission evangelismo. trip. Temos God explodes and does these things. Temos evangelismo, temos Then we go viagem back missionária, explosão, to mover de normal. Deus. Aí volta pro normal. Oh, wow. Uau, agora. Not trying to be Não tentando a ser little weird here, but meio estranho aqui. Abraham Abraão, has a mission trip, ele tinha uma a missão, um revival, avivamento. a Holy Ghost explosion. Houve uma explosão do Espírito Santo. This is it now. Agora é o 2 momento. weeks happen, Aí 3 2 weeks semanas happen. vem, 3 semanas vem. No conception, Aí não tem o nascimento. no pregnancy. Não tem, She couldn't test it in a few days não tem a gravidez. Aí faz o teste. with a stick. Aí vai lá e faz o teste de She had to gravidez. wait Teve que esperar agora. for the things that happen when someone gets pregnant. Agora tem que esperar o tempo para que se Waiting manifeste a in gravidez. No tempo. All right, Ok? didn't happen. Não aconteceu. 3 months went by. 3 meses passaram. Let's try again. Vamos tentar de novo. Because
the father and mother of faith. Porque nós somos o pai e a mãe da And they fé. keep going. Continuaram fazendo. Finally. Finalmente, Maybe God wanted. talvez Deus, Maybe it was God's plan. talvez era plano de Knew Deus. that their strength Mas ali and eles their estavam faith would go na so, força get deles. so weak E eles ficaram tão fracos na força deles, that they would try to make something happen. na fé deles, que estavam tentando forçar alguma coisa a Maybe acontecer. God Aí talvez Deus wanted that to happen. queria que aquilo And if we acontecesse. even go on, the things that happen because of the things that we do wrong happen. Can you again this part? And if we look at things that Se a happen gente vê as coisas acontecendo because of the things that we did that we por weren't supposed to causa do, das coisas que nós não deveríamos ter feito e even fizemos, Lot, e até mesmo como a you'll vida see what de happened. Ló, nós vamos ver as consequências dessa decisão. But God let it happen. Mas Deus permitiu acontecer. But God was still faithful. Mas Deus ainda God still did what continuou he's supposed to sendo do. fiel, continuou fazendo With all the aquilo que ele problems, all the supostamente disse que ia fazer. I would say that was Eu diria que isso foi a lack of faith. falta de fé. But he's the father of faith. Mas ele é o pai da fé, não é? Right? Think about it. Certo? Pensa sobre isso. And then E então, Sarai later, what Sarai- the heck did I do? vê que merda eu fiz. Now I got this woman in my house, Vemos essa mulher agora na minha casa, around my husband. com meu marido, It's not even my child. não é nem meu filho, Sometimes e às vezes our actions have consequences. tem as consequências. And now years go by that Aí she's os anos passam, os anos watching this passam. other woman raise her husband's Vemos son, essa mulher agora cuidando do filho e do marido dela, and she has nothing to do with e it ela não tem nada com isso. but the dumb idea. Mas agora tem que lidar com a ideia que ela teve. So she has everything to do with it. E agora ela Imagine ela the tinha torment. o envolvimento disso agora. Imagine Imagina agora, all those years todos esses anos. until Isaac comes, the Até- things that she's going through. Imagina o que ela passou durante todos And the os anos mistakes that you até made. nascer Isaac. The mistakes that we make along the Olha way. os erros que nós cometemos ao longo do caminho. That's why it's so smart to just stand in faith Por and isso obey God. que é inteligente, é esperto nós esperarmos até que Deus, no tempo de Deus. Verse 3, and Sarah, Abraham's wife, took Versículo Hagar, her maid, the 3. Egyptian, E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia. after Abram had dwelt 10 years in the land. Depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. And gave her E to deu her husband, por mulher Abram, to wife. a seu marido. Wow. Uau. And he went unto Hagar, E- and she conceived. E ele entrou em Agar e ela concebeu. When she saw that she had conceived, E vendo que ela tinha concebido, her mistress was despised in her eyes. sua senhora foi desprezada aos seus olhos. It's a little late. Mais tarde, agora já é tarde And demais. Sarah said unto Abram, E Sarai disse a Abraão: my wrong be upon me. meu erro seja sobre ti. I have given Eu dei my maid into thy minha bosom. serva em teu And when she seio. saw that she had E conceived, quando ela viu que havia concebido, and I was despised in her eyes, fui desprezada aos seus the olhos. Lord judge between me and thee. O Senhor julgue entre mim e ti. But Abram said to Sarai, Mas Abrão disse a Sarai: behold, thy maid is in thy hand. eis que tua serva está em tua mão. Do to her whatever you please. Faze a ela como te apraz. And when Sarah dealt harshly E quando Sarai a tratou severamente, with her, she fled from her face. ela fugiu da sua face. Then we know Hagar conceived, and she had Ishmael. Então sabemos que Agar, ela engravidou e teve Ismael. And God actually named E o próprio it. Deus deu nome a The ele. angel Um anjo came and called veio assim, o chamou assim, it Ishmael, because that means porque isso significa: the Lord has heard your o affliction. Senhor ouviu a sua aflição. This woman didn't do nothing. Essa Now mulher- she's getting. Não conhecia nada dessa mulher. Now let's go to Genesis 16, 11 through 12. Agora vamos a Gênesis 16, de 11 a 12. And the angel of the Lord said unto E o her, anjo do Senhor lhe disse: behold, thou art child, eis que tu tens um filho, and thou shalt bear a son, e gerarás um filho, and shalt call e His chamarás o seu nome Ishmael. Ismael.
because the Lord has heard your porque o affliction. Senhor ouviu a sua aflição. And he will be a wild man. E ele será um homem selvagem. His hand will be against every man, Sua mão será contra todo homem, and every man's hand against him. e a mão de todo homem contra ele. And he shall dwell E ele habitará in the presence of his na brethren. presença de todos os seus irmãos. We can ponder God Podemos refletir and know e saber this work of the flesh. que essa era a obra da carne. He could have done so many things. Poderia ter feito tantas coisas. God could have stopped it. Deus poderia ter He impedido could isso have acontecer. not let her get Deus pregnant, right? poderia impedir It's com que God that ela opens up wombs engravidasse. and shuts Não é them. Deus que abre o Even ventre e if fecha o ventre. Abraham went with her, Mesmo Abraão tendo entrado em God Agar, could have not made the baby Deus come. poderia So impedir obviously, com que o bebê fosse gerado. Então, obviamente, God Deus had a plan. tinha um plano. Well, just like Assim como, the tree in the Garden of Eden. como a árvore do bem e do mal no Why did jardim. he put that there? Por que ele colocou aquela árvore He didn't lá? want them to eat it. Ele não Don't queria. put it there. Ué, se não quisesse que fosse comida, God ele has a poderia não plan. colocar a árvore ali. Ways that we know not of. Mas Deus tem formas que nós não So, conhecemos, caminhos que and just Deus think não about conhecemos. that. Então pense sobre isso. Think about that. Pense sobre isso. And he says he'll be a man E ele fala: haverá homem, fights. vai haverá brigas, lutas. That's why there's in the Middle East, Vemos agora acontecendo. they're always fighting Estão sempre lutando because that's what was spoken over that seed. no mundo, porque isso é parte do que está acontecendo, consequência dessa semente Let's back up de again. Ismael. Vamos retornar. You'll bear a son, his name will be Ishmael. O seu filho será He'll be wild Ismael, and he'll be against every man. e ele estará contra todo homem. And what is that religion now against? E essa religião hoje é contra o quê? Everybody but themselves. Todos, é contra todos, mas eles. A lot of revelation there. Tem muita revelação aí. The angel spoke it. O anjo disse, God spoke it because the angel comes with the messenger. Deus of God. falou por intermédio do mensageiro dele. The great thing to do with Abraham, God appeared to Abraham himself. E algo incrível que aconteceu com Abraão, que o próprio Deus apareceu-se para ele. Questions, all the A questions. grande questão de todas. Why did God allow Ishmael? Por que Deus permitiu Ismael? Look at the consequences. Olha as consequências de hoje. God, why did you let me Deus, por que você marry permitiu? this person? Por que você me permitiu casar com essa pessoa? God, why did you let me take this job? Por que você deixou eu entrar nesse trabalho, Deus? God, why did you let me? Por que você me permitiu? Because he had already, you already knew Porque it was what your flesh wanted. Você já sabia aquilo que a sua carne queria. Because God works all things together for his Porque good. Deus deixa com que todas essas coisas cooperam para o bem God, daquele why que did Ele you ama. let me? Ó Deus, por que você me permitiu? Because you wanted Porque você queria. it. You didn't wait on me. Você não You quis need esperar. to learn to trust me. Então você tem if que this aprender is a how confiar em mim. You're going to have to learn to trust me, Isso vai te that I'm ajudar faithful. a confiar em mim e saber que eu sou fiel. Then E então it'll be well with you. tudo vai estar bem com você. And we'll endure the E consequences. então você vai lidar com as Forever. consequências para sempre. Genesis 17. Gênesis 17. Now Abraham, Agora Abraão 99 years tem old. 99 anos. Wow. Uau! Sarah, that much older now too. E a Sarai também estava muito mais velha. Ishmael must be 10, 13 years old. I know Ismael- the scholars know. I've just Não poderia ter ele nos seus 10, 11 anos, não tenho ideia. 99 now. Agora, ela com 99. Now Abram, 99 years old, and Sarah have their name changed. Agora tiveram seus nomes trocados. Now they are Abraham Agora são Abraão and e Sarah. Sara. Let's read Genesis 17, Vamos ler Gênesis 17. 1 through 19. De Abraham 1 a 19. was 99 years old, Abraão tinha and the Lord 99. appeared to him E o Senhor apareceu para ele and said to him, e disse a ele: I am the Almighty God, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. and I am, Anda and I will walk before me, diante de mim and thou will be e perfect. ser perfeito. And I will make my E eu covenant farei o meu pacto between me and thee, entre mim e ti. and I will multiply thee exceedingly. Multiplicar-te-ei These are things he said before. excessivamente. A mesma coisa que ele disse antes.
And Abraham fell on his face. E Abraão caiu sobre sua face. And God talked with E him, Deus falou saying, com ele, dizendo: As for me, quanto a mim, behold my covenant, eis que o meu is with pacto thee. é contigo, and they shall be the father e of many tu nations. serás um pai de muitas nações. Neither thy name O teu nome anymore be não called se chamará Abram, mais Abrão, but thy name is mas teu Abraham, nome será Abraão, the father pois of pai many nations. de muitas I nações have made thee, eu te fiz. and I will. E eu te farei And now, extremamente. Jesus Agora is the doorway Jesus é to the Father a porta ao Pai of the whole world, do mundo para o mundo. and every nation E and every todas as tongue shall nações, confess that Jesus todos Christ is vão Lord, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. and E every tribe and nation todas as tribos e nações can make the God of heaven and earth their father. poderão fazer o Deus dos céus e da terra como o Pai deles, poderão aceitar como o Pai And deles. Abraham, E the Abraão, father of many nations, e Abraão, pai de muitas nações. and I'll make you fruitful, E eu farei de você extremamente fértil. and make thy nations thee, and the king, E farei nações de ti. and I will establish the covenant between me and thee, E reis sairão de ti. and thy seed, E and sa- after the generations of everlasting covenant of thy God, unto the seed after thee. E estabelecerei o meu pacto entre ti e mim, e tua semente depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para a tua semente depois de ti. Read 8. E darei a ti e para a tua semente depois de ti, e a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e serei o seu Deus. Keep going all the way through. Versículo 9. E Deus disse a Abraão: portanto tu guardarás This o meu is pacto, for you and me. tu e tua semente depois de ti e nas suas gerações. Isso é para mim e para você. Verse 10. Yeah. All the way. Keep going. Este é All o the way. meu pacto que guardareis entre mim e vós e tua semente depois de ti. Todo filho, um homem entre vós será circuncidado. E vós, 11, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E será um sinal no pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. E todo filho, um homem na vossa geração. Aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. 13. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. O meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. 14. E o homem incircunciso seja carne do seu prepúcio, não por circuncidada. Essa alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. 15. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás seu nome Sarai, mas Sara será o seu nome. 16. E eu a abençoarei, e te darei também um filho, e abençoarei, e ela será uma mãe de nações, rei de povos virão dela. 17. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. 18. E Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. 19. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás o seu nome Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e sua semente depois dele. Now we see the covenant Vemos a aliança. was blood, Era sangue. and blood of the flesh. Now we see the covenant was blood. Vemos que havia o sangue. Amen. And now we have a better covenant. E agora temos a aliança mais forte. The blood of the cross. Sangue da cruz. The blood of Jesus. And that's why they say the New Testament of my blood. This is the Old Testament covenant. O sangue de Jesus. E agora ele fala: o Novo Testamento do meu sangue. So let God circumcise your heart. Keep circumcising your heart. Que Deus possa circuncidar o nosso coração. And it even says we have a better promises. It's even written in the New Testament. We have better E ele promises. fala que nossas promessas seriam melhores. Now Genesis 18. Gênesis 18. God was still talking about them having a child. Deus ainda falava deles terem filho. God is still talking to us today. Deus continua falando conosco hoje.
we're still going to inherit the kingdom of God. Vamos herdar o reino de We're Deus. still going to be in Ainda glory. vamos herdar o reino de He's Deus. still going to be faithful. Ele ainda continuará sendo fiel. He's with us. Ele está conosco. Come on, let's be honest with one another. Vamos ser honestos agora. Abraham Abraão and Sarah e Sara thought God forgot about them. acharam que Deus havia esquecido. Thought God Acharam que Deus wasn't going to do it não anymore. ia fazer mais. Come on, they would never say that in the in the Jewish Eles in nunca, Judaism. eles nunca diriam isso no Look at judaísmo. it. Mas veja, That's why God had to come back, por isso que Deus teve que And remind retornar them. e lembrar eles. and that's why Abraham Por isso que Abraão has those altars. tinha esses altares. Now Genesis 18:11 it says, now Abraham and Sarah were old, stricken in age. Gênesis 18:11 diz: ora Abraão e Sara eram idosos e de idade avançada. And he ceased to be with Sarah after a manner of woman. E Sara já havia cessado de ter o costume das mulheres. After Abraham and God spoke back and forth Depois disso, Abraão e Deus dialogaram sobre uma vez e outra about destroying Sodom. sobre destruição de Sodoma. And finally there was a consideration about not destroying E it por fim houve uma consideração e a possibilidade de não destruí-la for the sake of 10 righteous. em razão de 10 homens justos na terra. See, this is our relationship Vê, esse é o nosso relacionamento we have with the Holy que Spirit. nós temos com o Espírito Santo. We can change God's Não heart. podemos transformar o coração de Deus. Maybe He just wants to see if what's in your heart. Talvez ele queria ver aquilo que estava no seu coração. Genesis 18:32 to 33. Gênesis 18, de 32 a 33. And Lord, not be angry E disse: ó, não se ire, ó Senhor. if you found there E eu. any righteous in the land, will you destroy it? E ainda eu falarei sobre essa vez. Se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse. And they went back and forth. Eles conversavam sobre And isso. the Lord went away as soon as he had communing with Abraham, and Abraham returned to his place. E o Senhor foi pelo caminho, e assim que deixou de falar com Abraão, Abraão retornou ao seu local. Now we see men are sent from God Agora nós to vemos Sodom and Gomorrah. que Deus envia algo para destruir Sodoma e Gomorra. They mocked. Eles zombaram, And this is the commandment to not look behind. e Deus deu uma ordem para não olhar para trás. Don't look back. Não olhe para trás. This is when Lot's daughters and then Lot's wife, Nós vemos a esposa Look back. de Ló, and she got turned into a pillar of salt. olhou para trás e virou uma estátua de sal. That's what happens when we look back. We stop moving forward. Isso que acontece quando nós olhamos para trás, nós deixamos de God's not the God of the past. prosseguir. Deus não é Deus do He's passado. the God of now and the Ele é o future. Deus agora e do futuro. He is the God of everything. Ele é um Deus de todas as but coisas. our past, Mas we need to leave it O behind. nosso passado nós deixamos para trás. This is crazy too. Isso é algo incrível também. Because that's when after you find out that Lot's daughter, Porque quando você vai ver a filha mais tarde, obviously he had 2 daughters, ele tinha 2 filhas. and they wanted to keep the seed going with their father. Elas queriam continuar a semente com o pai, From Abraham, mantendo a linhagem de that Abraão, side, mantendo a linhagem de Abraão. and the father must have been distraught, and the daughters wanted, and E ali as filhas queriam continuar a linhagem, a the semente. daughters said, let's get our father drunk Então as filhas disseram: vamos so we can embebedar preserve the seed. o nosso pai para que possamos então preservar a semente. And Lot's firstborn came, and the 2 children from his own daughters. And the next night, E aí the second, obviously, Ambas deram à luz a filhos obviously, e, obviamente, Lot had a drinking problem. ele tinha um problema com bebida. Both bear sons, Aí ambas deram luz, Moab Moabe and Benjamin. e Benab. Moabe
And you'll see many problems Benjamin. later for Israel again. Depois vemos muitos outros problemas ocorrendo depois disso. Never try to preserve Nunca tente preservar anything qualquer coisa that God is not trying que to Deus preserve não está tentando or keep in our life. preservar ou manter na nossa vida. God allowed his wife to be turned into for there must have been a reason. Deus permitiu com que ela se tornasse uma Maybe estátua de more. sal, deveria ter ali um motivo. Genesis 20. Gênesis 20, Abraham Abraão again held back. mais uma vez omitiu a verdade. Truth, Mais uma vez omitiu, Sarah was in pois, fact pois Sara era, na verdade, his half sister, dizendo que ela era sua according meia, to his own explanation. sua meia-irmã, conforme And a sua própria indeed, explicação do seu versículo. He says, Ele "She diz- is my sister. Ele diz ali em versículo 12, She is the daughter of my father, além disso, ela realmente but minha not the irmã, daughter of." ela é filha de my meu mother. pai, mas não filha da minha And she mãe, became my wife. e tornou-se minha esposa. But that little lie Aquela pequena mentira was a big deal to God. foi algo muito sério para Deus. And we got to remember, Aí temos que lembrar de novo, things in the beginning as coisas no início happen acontecem that don't happen now. para que agora nós pudéssemos olhar e não acontecer Like- agora. God allowing him to marry his half sister because Nós there weren't too many people naquela to época não tinha procreate and do different things. não tinha muitas pessoas, So então God- ali God did things. foi permitido, igual ele casou com a sua a meia-irmã naquela And probably época. because that mindset was in E them, talvez por causa da mentalidade que ainda and havia it was neles. so important for them to E obey, era tão importante because para eles Abraham told obedecer, all, porque Abraão disse para todos: be fruitful, que todos multiply. We're fossem- building a nation. nós estamos construindo uma That nação, they would do todos things in sejam. the flesh, do things just to try to make things happen for Então, God. eles, como eles sabiam da multiplicação que tinha que ser feita, porque Abraão disse, Because eles we tentavam read fazer these e things forçar as coisas na carne. In the mindset of New Testament Então, believers, quando vemos a mentalidade no and we're Novo like, oh my God, they're all going to Testamento, go, a gente vê, uau, because now we're in a new dispensation. agora nós estamos uma outra dispensação. We don't think that way, we Nós don't walk that não way, we pensamos don't daquela forma, não believe andamos that daquela forma way. mais, não vivemos daquela Our- forma mais. Everything's different. Agora tudo é diferente. And that's why É por isso we que don't have more than one wife, Não temos hoje, because from the na beginning, modernidade, coisas que não tinha. it was not so. No início, Jesus rebuked them coisas como que when Moses said, Jesus repreendeu eles dizendo, why Moses allowed you to write a paper of divorce. quando Jesus disse para eles, repreendeu eles sobre o divórcio, falou assim, Moisés, ele permitiu vocês terem o divórcio, a carta de divórcio. But from the beginning it was not so. Mas no início não era assim. Man shall leave father and O mother homem deixará o seu pai and e sua cling mãe to their wife, e deixará o pai e mãe and the two para shall become one. unir-se e os dois se tornarão uma só carne. And nothing can separate what E God puts nada together. pode separar aquilo que Deus colocou junto, And que nem that's uniu. us now, E Christ isso representa nós hoje, and the church. Cristo e a igreja. And that's the E perfection. essa é a perfeição. Why do you think Por que você Paul acha had to say que Paulo things teve like que dizer coisas como the leader of the church o líder da igreja can only have one wife? só pode ter uma esposa? Because they were all coming out of that old Porque ainda estavam mindset. saindo daquela mentalidade thinking. de pensar And there was a conversion. que então há uma conversão. But today, Mas hoje only cuckoos would have, like the M church, só alguém the Mormon church, a igreja como o Mormon, por exemplo, hold on to these vão dudes querer crazy things. But segurar essas tradições us that are being de renewed, ter God's bringing mais us back to esposas. Mas perfection. para nós que estamos In the buscando beginning, a perfeição do Senhor do início, Jesus said it then, que it was Jesus not disse, so. And conforme Ele Jesus ensinou desde o início. was the beginning Jesus estava no that início, entered Ele é o into início the old e estava no and made velho all things new. e Ele entrou no Again. velho e fez todas as All coisas novas things new again. novamente. Todas as coisas novamente. That's awesome. Isso é incrível. And that's our promise. E isso é a nossa promessa. Go ahead and read Yes. Genesis. Gênesis. Well, let me finish this because then God went to Amalek in the dream, and Amalek Mas did Deus, not touch Sarah, and God ended up opening the womb of his wife and his maidservants. e Deus foi até Abimeleque em um sonho e não tocou em Sara. E Deus acabou abrindo o ventre de sua esposa e de suas servas.
That's the rest of chapter 20. Now chapter 21. Isso é o restante do final do capítulo 20. Agora vamos ler o capítulo 21. Go ahead and read it. Ok, 21. 21 through 21, really fast. 21. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. Abraão chamou o seu nome e de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, verso 4, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouviram riram comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. 13. E Deus, versículo 12. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da serva. E tudo o que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque eu, Isaque, será chamado a tua semente. 13. E também do filho da sua serva eu farei uma nação, porque ele é a tua semente. E Abraão lhe levantou cedo de manhã, e tomou o pão e o odre de água, e deu a Agar, pondo-lhe sobre o seu ombro, e ao seu filho, e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. 16. E ela foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. 17. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: que te afliges, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a sua voz, a voz do menino, de onde ele está. Erga-te, levanta o teu menino nos seus braços, pois farei dele uma grande nação. 19. E Deus abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água, e deu de beber o menino. 20. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. 21. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. Yes. So we see, então nós vemos aqui, he's already started with the bow and arrow and started ele começou a ser arqueiro. To go back to the last. Now this is the last altar. Agora é o último altar. Genesis 22. Gênesis 22. 1 through 2. And it came to pass. De 1 a 2. E aconteceu, after these things, depois dessas coisas, that God did tempt Abram. Que Deus provou a Abraão. And said unto him. E disse a Abraão: Abraham, behold. E ele disse: eis-me aqui. And he said, here I am. Ele disse: and he said, take now thy son. Toma agora o teu filho. Thy only son. Teu único filho. Isaac. Isaque. Whom thou lovest, a quem tu amas, and get thee to a land of Moriah, e vai para a terra de Moriá, and offer him there for a burnt offering, e ofereça-o ali como oferta queimada, upon the mountains, sobre dos montes, which I'll tell you thee. Que te direi. Genesis 20, Gênesis 22, de 7 a 18. And Isaac spoke unto Abraham his father. Isaac falou a Abraão, seu pai, father. E disse: meu pai. He said, here I am. E ele disse: aqui estou. My son. And he said, behold. Filho. E ele disse: the fire and the wood. Eis o fogo e a lenha. Where's the lamb? Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? We know where the lamb is. Nós sabemos aonde está. They didn't know where the Eles lamb não sabiam. But guess what? We know where the lamb is Mas now. hoje nós sabemos também onde o cordeiro está. For a burnt offering, Abraham said to my son, então ele disse: God will provide. Deus proverá. Himself. Deus proverá para si a lamb. Um cordeiro. And God provided. E Deus providenciou Himself. Ele mesmo. To be the lamb for para us. ser o cordeiro em nosso lugar. Aleluia. And Abraham said, e Abraão disse:
My son, meu filho, God will provide himself a Deus lamb. proverá para si um cordeiro. And they went both of them together. E eles foram, ambos foram juntos. Whoa, there's a lot right there. Tem muito aqui. And they both went E together. ambos foram juntos. The Father, O the Pai Son, e and the o Holy Filho Spirit e o Espírito went to Santo the cross foram para a together. cruz juntos. Whoa. Uau, Jesus. Think of that. Pense nisso. Who Quem will irá? go to the hill of the Lord? Quem irá ao monte do Senhor? Those with clean hands and a Aqueles com pure mãos heart. limpas e Who coração will puro. ascend? Quem que ascenderá? And he already knew. E ele já sabia, Because really, porque God de fato Deus, is the provider, the É Jehovah Jireh. o Jeová, Deus, So o Abraham- Jeová, o provedor. As a type and shadow of the Father in Abraão- this aspect, Nesse aspecto é como uma sombra do Pai, separate from the Son, but not, separado do Filho, mas não. went, Ele foi and when the Son quando o Filho said, "Where is disse: the sacrifice? Aonde está o sacrifício? Where's the lamb?" Aonde está o cordeiro? He said, "The Lord will provide." Ele disse: o Senhor proverá. The Son still went, E o Filho foi assim mesmo, obeyed obedeceu what his Father o said, que o Pai disse. and went E foi and got tied on the altar. amarrado no altar. And then we'll read the story. Vamos ler a história. Do you see Você consegue ver? the type and shadow here? A sombra de Cristo, tipologia e sombra. And that's where Abraham É aí que Abraão, gets the name faith. ele The Lord will recebe provide. o nome, ele recebe que o Senhor proverá. Deus proverá. Just think about it. Pense sobre isso. The Son, O Filho, the promise, a promessa, the seed. a semente. Jesus, the first seed Jesus, a primeira of semente many brothers. de muitos irmãos. Because Abraham would have done Que Abraão what iria God fazer. said Ele ia fazer God aquilo que did Deus disse. E it Deus, for us. Deus fez por And nós. nobody stopped the knife, Ninguém impediu. but it was well. Ninguém o impediu de o perfurar. Mas ali foi. Genesis 22, 7 through 18. E o Senhor o impediu de o And perfurar. Isaac spoke to Abraham, his father. Abraão disse e o Senhor disse a Abraão. My father, he said, Ele disse assim. here I am, my son. O filho, ele And he disse. said, behold, Fala, pai, the fire, the wood. aqui está o fogo, está aqui. Where is the A lamb? madeira, mas cadê o cordeiro? Where's the offering, father? Cadê a oferenda, pai? And Abraham said, my son, God will provide. Abraão disse, filho, Deus Himself. proverá um cordeiro. He'll provide himself. Wow, that's deep right there. Ele providenciará para si mesmo um cordeiro. So they went together. E eles foram juntos. And remember, Abraham already heard God and said, take your son and sacrifice him on the altar. E Abraão já ouvia. Abraão já tinha dito Deus falar: leva o seu filho e sacrifica ele. That's why Abraham said, Sorry. Abraham thinking, Isso foi o que Abraão disse. probably like Paul says, Abraham, just follow me, son, while I follow God. I don't know where, but I'm following God. Paulo estava referindo a Abraão. Para onde? Eu não sei. Só estou obedecendo a Deus. Right? Paul, one of the fathers of the faith, follow me as I follow Christ. Paulo também, como um dos homens da fé, dizendo: siga-me como eu sigo a Cristo. There be many instructors, Haverá muitos instrutores, professores, but few fathers. mas poucos pais.
Paul was speaking about the church. Paulo falando sobre a igreja. Many people can tell you what to do, Muitas pessoas podem ensinar você o que fazer, but how many are going to take you to the cross? mas quantos vão levar você até a cruz? How many are going to pick up the cross with you? Quantos vão pegar a cruz com você? His father helped him carry the wood O pai ajudou ele a carregar a madeira that he was going to lay him on. que ele iria deitar nela. The Lord provided himself a burnt offering, and let's just go to 9. And they came to a place which God had told him. And Abraham built an altar there and laid the wood in the order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. E eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar. E pôs em roda a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. Now God's telling me, Agora Deus me disse, we all have our personal altars of meeting with God, todos nós temos o nosso altar pessoal com hearing Deus, God, em ouvir a Deus, signs and wonders, sinais e prodígios, like the stones thing. Como- We can, como nós testemunhamos com a mensagem da but pedra. every single one of us Mas cada um de nós have this New Testament altar, temos esse altar, como no Novo Testamento, the last and final altar, o último altar, the cross, a cruz, where Jesus onde Jesus, sacrificed ele the foi final sacrificado, offering for o us. último sacrifício para nós. And we can all go back to that Todos podemos retornar a isso in time of trouble. em tempos de lutas e problemas. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. And the angel of the Lord called upon him, E o anjo disse a ele: Abram, Abram. Abraão, Abraão. He said, Here I E ele am. disse: aqui estou. He E said, ele disse: Lay not this hand não, upon the não lad. ponhas a tua mão sobre o menino. Don't do anything. Não faça nada. For now, Porque agora I know that you fear God. eu sei que você teme a Deus. See, that's what I'd change Aí que his name eu mudaria o nome dele. to the father of obedience Pai da obediência. more than the father of faith. Mais do que o pai da fé. But you can't be obedient Porque você não pode ser obediente without faith. sem fé. And you can't E você não pode have faith ter fé without being obedient. sem ser obediente. So they're the same to me. Então, para mim, é a mesma coisa. But because he obeyed Mas porque ele obedeceu the voice of a God, voz de Deus, that you seeing that you would not withhold your son, e ele viu que ele não thine deixaria only son, de oferecer o seu próprio From filho me. de mim. we know God, we can say now. Nós conhecemos a Deus, nós sabemos agora. Because Abraham, Porque Abraão, you would not withhold your son, você não segurou o seu filho, deixou de oferecer o seu filho, to fulfill this purpose para cumprir esse propósito, in the stars in the sky. para as estrelas dos céus. I will not hold my son, Eu não vou segurar o meu filho, impedir o meu filho, who shall be me, que me representará in the time to come. no tempo que há de vir. Because of your obedience Por causa da sua and your obediência faith in me, e a sua fé, I will fulfill my promise with you and for all the nations. Now you will be a father of many nations because my son will come. agora o meu filho virá, e o cumprimento dessa palavra de todas as nações, e os seus filhos como as estrelas dos céus, porque você não segurou o seu filho, eu não vou segurar o meu filho. Our promises are always in the seed. Nossas promessas estão sempre na semente. The word,
A palavra Jesus Jesus and started with Abraham. See, começando com Abraão. Isaac became the beginning of the promise Isaac foi o começo, o início da promessa, that we might fully see the Son of God. para que venhamos ver completamente o Filho de Deus. And he offered him up E ele ofereceu a burnt offering instead of his son. sacrifício. He saw a ram, and Abraham looked open his eyes, Quando Abraão abriu os seus olhos, and behold, eis que a ram estava o cordeiro, caught in the thicket estava ali. by his horns. Which verse is that? Sorry. He was caught by his horns. Just read 13. Yeah. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e de trás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. And now Jesus E agora Jesus is our ram. é o nosso cordeiro. We don't have to die Não temos que morrer because of Jesus. por causa de Jesus. We just have to obey, Só temos que obedecer. like Isaac obeyed his father. Como Isaac obedeceu seu filho. What must have been going through Isaac's head? What must have been going through Isaac's head? Ele poderia ter dito. He's gone on that walk all the time with his father. Ali fala, ele andava o tempo todo com o pai dele. They would do this whenever they did it because he knew where's the lamb this time, Father? Ele sempre ia com o pai dele, todas as vezes, mas dessa vez ele olha e fala, pai, mas This time, son, cadê o cordeiro? the Lord will provide. Mas dessa vez, filho, Deus irá prover. All I know Tudo que eu sei, is he promised, o que ele prometeu, Isaac, you will not die é que você não vai morrer without having seed. sem ter semente. And Sem Jesus que tenha semente. will not die, E Jesus não did not morreu, die in vain Jesus não morreu em vão, because now his seed is sitting in this porque room. a semente dele está nesse lugar agora. Abraham called this place Jehovah Jireh. Ele chamou este lugar Jeová Jiré. Said this day Ele diz, esse dia, on this mount nesse monte, the Lord has seen. o Senhor viu. And the angel of the Lord called unto Abraham from heaven the second time, E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez and said, e disse, By myself I have sworn, saith the Lord, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, because you have done this thing, pois porque tu fizeste tal coisa and you have not withheld your son, e não negaste o teu filho, thine only son, teu único filho, you did the only son, that in the blessing I will bless you, in the multiplying I will multiply you. Thy seeds as the stars from heaven, and the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of thy enemies, and thy seed shall be all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed the voice of the Lord. Read 17 and 18. em bênção te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está sobre a beira do mar. E tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. And now we enter into that blessing through Jesus Christ. Agora nós entramos nessa bênção através de Jesus. The multiplication of the first fruits of many brethren. A multiplicação Everybody can stand up. dos muitos frutos I'm going to através close de with fruto. the only last things
Jesus said, A última coisa que Jesus... Coloca de pé John agora. 8:54 through A 68. última coisa que Jesus disse, João 8, de And 54 a Jesus 58. answered, E Jesus respondeu, if I honor myself, se eu honro a mim mesmo, my honor is nothing. a minha honra nada é. It is my Father that honored me, É o meu Pai que me honra, of whom you say do qual você disse that he is your God. que é o vosso Deus. Yet you have not known him, Sim, você não conheceu a Ele, but I know him. mas eu conheço. And if I should, E se eu disser, and we know him, e nós conhecemos Ele, and I know him, nós conhecemos, eu I conheço shall be Ele. a liar like unto you. E se eu disser que eu não conheço, eu serei um mentiroso com vós. But I know him, Mas eu conheço, and I keep e eu his guardo sayings. a sua palavra. Your father, O seu pai, Abraham, Abraão, rejoiced to see this day, alegrou-se para ver esse dia. and he saw it, E vindo ele, and he saw it, e viu-o, and was glad. e alegrou-se. Then said the Jews unto him, Então disseram os judeus, Thou tu art not yet even 50 years não old. tem nem 50 anos, Hast thou seen Abraham? e viste Abraão? And Jesus said to them, Então Jesus disse, Verily, verily, na verdade eu vos I digo. say unto you, Na verdade eu vos digo, before Abraham was, antes Abraão existisse, I am. eu sou. Aleluia. Amen. Now we see, Nós vemos, now we know, nós sabemos, now we believe, nós cremos, now we have revelation. nós temos revelações. They can't understand the Old Testament, but we Eles can. não podem, não conseguem entender o That's Novo why we don't get Testamento, stuck. mas nós entendemos, por isso We que nós just não have to live ficamos, by faith, não ficamos atolados, by obedience, mas nós temos que viver pela just like fé, Abraham, em when obediência, it was just como Abraão, como Abraão fez. Before the law, it was Poderia just ser, simple to poderia ser Abraham. algo mais simples para Abraão Hear antes da lei. God, Ouvir a obey Deus, and believe, obedeça e creia. and see. E veja, Hear God, ouça Deus, obey, obedeça, and believe, creia and have faith, e tenha fé. and see. E veja, Before Abraham was, antes de Abraão ser, Abraham was ele able era, to see, e Abraão foi capaz de vê-lo, and the Lord will e provide. o Senhor proverá. Everybody say, the Lord Repita, o Senhor will provide. proverá. The Lord O Senhor will provide. proverá. The Lord O Senhor will provide. proverá. Because Porque Jesus Jesus died for us. morreu por nós. And He is E Ele é the Alpha, o Alfa the Omega, e o Ômega, the beginning o começo and the end, e o fim, the o first primeiro and the last. e o último. He is, Ele é, He was, Ele era and He is to e há come. de ser. And we are E nós somos the inheritance a herança, of Him, os the herdeiros dele, only begotten Son. do único filho. Aleluia. Isaac Isaac, was the first son ele foi o primeiro filho of many de nations, muitas nações. but Jesus Mas Jesus was era the only begotten o Son único of the filho revelation da revelação of before que Abraham antes de Abraão was. era. We have Him, Nós já tínhamos ele. just like Jesus. Assim como Jesus. They didn't see Eles não viram what Jesus o saw, que Jesus viu, but now we do. mas agora nós vimos. Hallelujah! Aleluia! Thank you, Father. Jesus. Come up. Aleluia. Worship team, you want to come up? Pessoal da And Father, adoração, we just need to rejoice. We just need to rejoice queremos alegrar that we are the seed, que nós somos a not semente, only of Abraham, não apenas de Abraão, but of Christ. mas de Cristo. The first O seed primeira of the word semente da palavra that Jesus spoke. que Jesus falou. The living word, A palavra viva, the new and living way. o caminho Our vivo, faith now is not onde a fé agora in the letter, não está na letra, in the promises, nas promessas da letra, but in the Holy Spirit, mas in the no living Espírito word. Santo, na palavra viva. Thank you, Father, Obrigado, Pai, that Abraham was not perfect, que Abraão não era perfeito, but Jesus is. mas Jesus é. Jesus was, Jesus era. and He always will E be. sempre será. He never lied. Ele nunca mentiu. He never Ele disobeyed. nunca desobedeceu. He never had to Ele hide. nunca teve que esconder. So before Abraham Então, antes de was, Abraão ser, He is. ele é. And now we're E seated with agora Him. nós estamos assentados com ele. Amen. Amém. Thank you, Aleluia. Father. Jesus. Thank you, Father.
Father. Obrigado, Pai. You are faithful. Tu és fiel. You are faithful. Você é fiel. We walk by the promises. Você anda pelas promessas. That's why he said, Por isso que ele disse: walk by faith and ande not by sight. pela fé e não por vista. That's how Abraham walks. É isso que ele quer. Even when he Até mesmo did stumble,